Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente, um vídeo bem longo para mostrar para vocês um pouco da minha rotina. Aí tem alguns ovos que eu coloquei na batedeira, tem 8 ovos e 400 gramas de açúcar em cada batedeira. Que aí eu vou bater para mim poder fazer a massa aí dos nossos bolos, que no caso vai ser essas duas formas que eu estou mostrando para vocês. Essa é de 20 por 30 e essa é de 22 por 32, se eu não me engano. O tamanho é praticamente a mesma coisa, só que uma é mais alta e a outra é mais baixa. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do processo da massa, vou colocar aí o processo de decoração, então é um vídeo um pouco mais longo. Aí eu queria saber de vocês, vocês preferem que eu poste um vídeo por semana, mas bem comprido igual esse, ou vocês preferem vídeos mais curtinhos, só que mais quantidade? Então, gente, um é na batedeira de mão, né, essa menorzinha, e a outra é a batedeira tradicional. Aí a gente fez, recheou o bolo depois, e aí ficou um assim, e o outro eu vou decorar com vocês também. No caso, esse bolo que eu tô decorando não é daquela forma não, que esse é um pouquinho menor. Só que era uma decoração também que eu tinha feito no mesmo dia, aí eu acabei gravando para vocês porque o outro eu não consegui gravar. Enquanto eu vou passando chantilly, comenta aí de que cidade que você é que eu quero saber. Um beijo para todo mundo que está acompanhando. Vocês têm gostado bastante. Muito obrigado a cada um mesmo que está assistindo. E se você não é inscrito, por favor, bora se inscrever, compartilhar, que é uma forma de eu saber que vocês estão gostando do conteúdo para ajudar o canal a crescer. Então, gente, aquela massa que eu tinha mostrado para vocês é a pão de ló. Acabei não passando a receita aqui para vocês, mas é só dar uma procurada no meu canal que tem vídeo só da massa. Tem duas versões. Tem a tradicional, que é a que eu uso, né? Que é um pão de ló tradicional. E tem uma que às vezes o pessoal tem dificuldade de fazer essa massa. Aí tem a de emulsificante que não tem erro. É só misturar tudo e a massa fica legal. Esse bolo que eu tô decorando aí com vocês é um bolo de 2 quilos a 2,5 kg. Ele está sendo feito numa forma de 25 por 17. E aí eu venho espalhando chantilly. E o chantilly que eu estou utilizando é o chantilly da Norcal. Mas vai muito da marca que vocês acharem melhor. Eu gosto bastante dessa marca porque aqui na minha região eu não acho muita marca. E das que eu acho, essa é minha favorita. Ela tem uma textura legal, ele não perde ponto muito fácil, então ele tem uma estabilidade legal. E aí a gente vai decorando o nosso bolo. Vou falar a respeito da massa. Como eu falei, essa massa de pão de ló, ela é uma massa mais leve, então, consequentemente, seu bolo fica mais leve. Porém, se vocês fossem fazer em massa manteigada, é uma massa um pouco mais densa que vai ficar um bolo um pouco mais pesado. Então, esse que eu vendo como 2 quilos, daria uns 3 quilos de bolo por causa da massa. A cobertura é a mesma coisa. A cobertura que a gente usa aqui é uma cobertura bem levinha, então, querendo ou não, acaba ficando mais suave. Então, fica um bolo mais leve, mas se fosse, por exemplo, uma ganache, já ficaria mais pesado. Uma pasta americana ficaria mais pesado ainda. Então, por isso que eu sempre falo para vocês que varia bastante. E aí a gente vem espalhando. Vou passar a dica para vocês de chantilly também, que vocês sempre me perguntam. Quando a gente quer deixar um chantilly lisinho, eu sofri muito no começo. Primeiro, não bata em velocidade máxima de uma vez. Por quê? Porque senão ele incorpora muito ar, vai ficar um chantilly cheio de furinho, de bolha de ar que não é interessante. Então você vai, bate o chantilly tudo certinho, começando na velocidade 1, deixa bater um pouquinho. Viu que ele deu uma crescida? Vai para a velocidade 2, bate mais um pouquinho, vai para a velocidade 3, nunca passa do meio da sua batedeira. Como assim? Sua batedeira tem 8 volumes, vai até a velocidade 8, você chega até a 4. Se a sua batedeira chega até a 10, vai até a 5. Se vai, por exemplo, até a 12, vai até a 6, nunca passa disso, que aí seu chantilly não vai ficar tão poroso. E outra dica, prefira um ponto um pouco mais cremoso, mais molinho do que muito firme, porque é mais fácil para trabalhar. Mais uma coisa também, quando eu vejo que meu chantilly está quase no ponto, eu venho diminuindo de forma gradativa a velocidade da batedeira. Então, por exemplo, se está no 4, eu deixo bater um pouquinho no 4, abaixo para o 3. Deixo bater uns 10 segundinhos no 3, diminuo para o 2, bate 10 segundinhos. Aí eu faço isso até desligar a batedeira. Então ele retira todo aquele excesso de ar que tinha acabado incorporando no processo.
Vou aproveitar para falar para vocês também a respeito de preço. Esse bolo aí, eu vendi ele no valor de R$ 130. Lucas, mas está muito barato. Lucas, mas está muito caro. Então, normalmente o valor vai depender de acordo com a sua região e o valor que você gasta em produto. Eu sei que tem regiões que o pessoal paga mais caro nos insumos e tem alguns lugares que são mais baratos. Por exemplo, eu pago em média aí de R$ 4,70 no leite condensado, por aí. Mas eu conheço pessoas que pagam uns R$ 7 num leite condensado, por exemplo. Então não tem a possibilidade dele vender o mesmo valor que eu vendo. A mesma coisa, por exemplo, farinha. Tem gente que chega a pagar R$ 6, R$ 7 no pacote de farinha, enquanto eu pago 3, R$ 3,50. Então acaba variando muito, por isso que a gente tem que saber certinho aí quanto que a gente gasta para saber o quanto cobrar. Como que eu faço? Eu peguei o valor que eu gastei para mim produzir o bolo, aí eu vi tudo certinho quanto que eu ia gastar. Por exemplo, lá R$ 30. Aí o que que eu faço? Eu faço esse valor vezes 3. Como assim? Se foi R$ 30, eu vou vender esse bolo a 90. Desse dinheiro, R$ 30 você vai deixar para repor esse material que você gastou, né? Então, no caso, os insumos. R$ 30 vai ser o seu salário, que esse vai ser o dinheiro que você pode fazer o que que você achar melhor, que é realmente como se fosse seu dinheiro para gasto pessoal. E os outros R$ 30 eu deixo de investimento para a empresa. Como assim? Como a gente está trabalhando de forma independente, é legal. Às vezes a gente precisa comprar, por exemplo, uma forma nova, investir numa batedeira melhor. Igual quando eu comecei naquela batedeira de mão menorzinha. Só que depois eu comprei a planetária, aí eu fui melhorando. A bailarina é a mesma coisa. Essa aí que eu estou utilizando, ela é da Cimap, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ela é uma bailarina muito boa, porém ela é mais cara, mas ela não trepida. E antes, quando eu comecei, eu tinha uma que, assim, serviu muito. Não vou ser ingrato, porque eu trabalhei muito com ela, só que ela dava mais trabalho, era uma bailarina bem leve. E aí eu fui juntando dinheiro e acabei comprando. Então, por isso que é importante a gente sempre ter um investimento, às vezes, por exemplo, para fazer um curso também. Então, tudo a gente vem a partir desse valor. Outra dica também que vocês sempre me perguntam é como que a gente vai pegar e deixar o bolo bem quadradinho, igual tá aí para vocês. Quando a gente usa uma forma que tem as bordas arredondadas, já dá um pouco mais de trabalho. Então, a primeira dica que eu falo para vocês é quando vocês forem comprar uma forma quadrada, tenta achar essas quadradas que são bem quinadinhas, que vai facilitar a vida da gente. Outra coisa, vocês viram que primeiro eu passei aquela espátula tradicional, né, que é aquela que a gente usa para alisar. Só que reparem que agora eu estou usando essa, ó, que ela tem essa quininha, então a gente consegue passar ela bem retinha mesmo para deixar ela perfeita. Então fica muito legal, é o que eu indico aí para vocês estarem fazendo, que aí vai facilitar a vida. Agora eu tô com um bico M da Wilton aí, mas pode ser qualquer bico pitanga que a gente vai conseguir fazer um trabalho bem legal. Chantilly na cor rosa. Eu tava sem um corante rosa, então eu coloquei umas gotinhas aí de vermelho e ficou nesse rosa clarinho bem bonitinho. Então, se você não tem o rosa, não tem problema. O vermelho dá para trabalhar super bem também. Acaba que às vezes o braço meu dá uma tampadinha aí, então peço desculpa, mas a gente vem fazendo esse movimento de roseta. A roseta também tem vídeo no canal de como fazer ela passo a passo, bonitinho, ensinando vocês, mas é só a gente fazer como se fosse uma pitanga e contorna em volta dela. A forma de você contornar pode ser dos dois lados, o que você se adaptar melhor. Pode ser tanto para o lado esquerdo, tanto para o direito. Dos dois jeitos fica uma roseta bonita, então vai a forma que você se adaptar melhor. Mais uma coisa, o pessoal sempre me pergunta a respeito da embalagem. Quando eu faço bolo redondo, normalmente eu prefiro colocar naquelas embalagens da Galvanotec, porque elas têm tampa. Então facilita demais a vida da gente para a gente poder ter um transporte melhor para o cliente. E outra coisa, às vezes o cliente me pede um bolo, por exemplo, para 8 horas da manhã, só que para mim não ter que acordar às 7 para poder bater chantilly e decorar, o que que eu faço? Eu já deixo decorado uma noite antes e como ele vai estar tampado, não tem perigo de ressecar o chantilly, rachar.
Então, por isso que eu gosto. Porém, para bolo quadrado, aqui na minha cidade eu não acho caixa que dê para tampar o bolo. Não acho caixa e não acho embalagem. Então, acabo utilizando essa tradicional mesmo, mas dá para a gente fazer o que a gente precisa. E aí, o mesmo movimento que eu fiz em cima, eu estou fazendo essas rosetas embaixo. Roseta, querendo ou não, é um trabalho que a gente acaba gastando um pouco mais de chantilly, então usa bastante. Mas eu acho que vale muito a pena porque olha que bonito que fica muito legal. E como eu falei, é bom quando a gente tem um chantilly mais cremoso, que a roseta ela desliza, ela não fica aquela roseta feia, ela não fica tão marcada, então fica mais legal, é da forma que eu gosto de trabalhar. Mas aí muito de pessoa para pessoa também. E aí depois eu vou fazer, colocar as pérolas no bolo. Vou passar diquinha para vocês de pérola. Quando a gente vai trabalhar com pérola em bolo, é, tem as pérolas prontas que a gente já acha para comprar, mas eu não gosto. Por quê? Normalmente é um confeito de açúcar, então ela já não é tão gostosa quanto a gente pegar um cereal banhado de chocolate, né? Igual aquele chocobol e colorir. Então ele acaba sendo não tão gostoso. E fora que quando a gente faz com chocobol sai mais barato. Então o que que eu faço? Eu compro aquele chocobol branquinho, tem pérola maior, menor, tem de todo o tamanho que vocês imaginar. E aí a gente pega, coloca pó nacarado, que é aquele pó brilhantinho que dá esse efeito perolado. E aí eu coloco um pouquinho no potinho, chacoalho e tá pronto. Então é muito fácil mesmo e vale muito a pena. E outra coisa, é, olha para vocês verem, deu uma caidinha ali, mas eu vou arrumar, consertar com vocês, para vocês poderem ver. Dica, tem uma pincinha para às vezes quando acontece essas coisas, que a gente consegue melhorar para não dar tanto trabalho para arrumar. Como eu falei, se vocês quiserem fazer as pérolas, eu faço sempre branquinha. Mas se você quiser fazê-la colorida também, é só botar uma gotinha de corante e deixar secar. Então dá para fazer vermelha, dá para fazer verde, azul, dourada, se você usar o pó dourado. Então dá para vocês fazer da forma que vocês acharem melhor. Aí agora eu vou cortar o vídeo, que eu só vou terminar de colocar a pérola e já mostro o resultado final desse bolo. E esse é o resultado final desse bolo. É um bolo bem simples, mas que a cliente gostou bastante. E que é um bolo que dá pra gente fazer para vários tipos de decoração, para vários temas. É só a gente colocar um topper que fica um bolo diferente. E agora a gente vai para outra decoração de bolo, que aí a gente vai fazer um bolo maior. Esse bolo foi feito naquela forma que eu tinha falado para vocês, que é a de 22 por 32, se eu não me engano. E aí a gente vem espalhando o chantilly. Esse chantilly que eu tô fazendo é chantilly de chocolate. Então eu pego o chantilly branco, coloco o chocolate em pó e bato e ele fica desse jeito. Acabou que nesse dia ele acabou ficando um pouquinho de pelotinha de chocolate, mas não teve problema porque acabou não tendo tanta alteração na decoração final aí do nosso bolo. Aí, gente, reparem para vocês verem que eu estou utilizando um bico serra. Eu gosto de usar o bico serra para espalhar o chantilly porque eu acho mais prático. E reparem que eu não estou preenchendo ele por completo igual o outro bolo, porque minha mãe gosta de uma camada um pouco mais fina de chantilly. Quanto o cliente me pede especificamente, eu faço. Mas se o cliente não fala nada, eu prefiro fazer da outra forma, como eu mostrei para vocês, porque aí não tem o perigo do chantilly ressecar e rachar. Porque se você faz uma camada muito fina, pode acontecer esse problema. E agora a gente vai fazer o processo de alisar o nosso bolo. A gente vem com a espátula sem dificuldade alguma. E outra coisa, uma dica para vocês: quando a gente vai fazer chantilly de chocolate, é normal ele ficar um pouco mais ressecado. Por quê? Porque o chantilly, ele, como a gente sabe, ele quando coloca, ele é líquido. E o chocolate, ele gosta de líquido. Então, o que acontece? Ele absorve muita umidade. Então, fica um chantilly um pouco mais ressecado. Então, uma dica para você: quando você bater, você vai perceber que às vezes na hora ele vai estar bom, mas vai passar 2 minutinhos e ele já vai estar seco. Então, o que que eu indico? Terminou de bater o chantilly, dá uma hidratadinha com um pouco de leite condensado, ou com um pouquinho de leite, ou até água mesmo, o que tiver aí para poder dar uma umidificada nele, que aí ele volta nessa textura legal aí que vocês estão vendo para a gente poder trabalhar.
para ficar um trabalho legal, ficar um trabalho bonito e bem feito. Eu vou dar uma adiantadinha no vídeo aqui para não ficar tão cansativo para vocês, que é o mesmo processo que a gente fez naquele outro bolo. E agora a gente vem aí espatulando, como eu tinha comentado com vocês. E é aquela coisa, um trabalho de formiguinho, como eu sempre falo. A gente, quando trabalha com confeitaria, uma das coisas que é o diferencial é a gente ter esse cuidado. Porque bolo, às vezes, até qualquer um consegue fazer. Mas às vezes, quando você faz com carinho, com amor, você consegue fazer uma decoração diferente, fica algo mais bonito, fica mais gostoso, caprichado. Então, por isso que eu sempre falo, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, até ficar um resultado final bem legal. E aí a gente tem um resultado final muito bom. Olhem para vocês verem como que o bolo ficou quinadinho aí, como eu falei para vocês. E agora a gente vai fazer um processo de colocar uma caldinha. Como assim a caldinha? Esse bolo eu vou fazer uma decoração na lateral, então eu fiz uma caldinha com ganache. Para fazer essa caldinha bem fluida, eu utilizei a mesma quantidade de chocolate, eu usei de chantilly. Só que aí eu coloquei o chantilly líquido e coloquei para derreter. Então aí tem, se eu não me engano, 60 gramas de chocolate meio amargo e tinha 60 gramas de chantilly líquido mesmo. Aí eu coloquei para derreter e como a gente já tá com o líquido aí, a gente tem que ir derretendo de 5 em 5 segundos para não subaquecer e não ferver, porque se ferver aí não fica um trabalho legal. Então você vai derretendo e vai fazendo aos pouquinhos até você perceber que ele tá uma mistura uniforme. Lucas, mas tá feio assim, tá esquisito, tá escorrendo demais, tá muito fluido. Mas a ideia realmente é essa, já que vocês vão ver o que eu vou fazer. Se você deixa um chantilly muito firme nesse processo, quando a gente for fazer o que a gente vai fazer daqui a pouco com a colher, vai acabar ficando ressecando essa cobertura e aí vai acabar mostrando o bolo, aí fica a marca do chantilly na colher. Não é algo interessante de se fazer. Então, ó, tô passando mais uma camadinha aí que a gente quer meio que deixar o bolo todo coberto. E aí, a respeito da cobertura, como eu tô falando aí do escorridinho, eu tô fazendo com ganache, mas não necessariamente tem que ser com ganache. Essa decoração dá para fazer com aquelas geleias de brilho também, sabe? Eu só prefiro fazer dessa forma porque eu acho que ele fica mais gostoso do que a geleia de brilho. Que a geleia de brilho, querendo ou não, ela é bonita, mas ela tem um sabor meio neutro, que ela não tem muito sabor. Agora o chocolate, ele tem aquele sabor gostoso. Então vai da forma que você achar melhor. E aí vocês viram que aquele trabalho que a gente fez era para facilitar essa hora da gente espalhar? Então aí a gente vem e vem passando a espátula, ó. Não precisa ficar 100% coberto, perfeito, porque depois a gente vai vir com uma colher puxando, como vocês vão ver. E aí eu coloquei aí na nossa lateral, e agora eu vou colocar na parte superior também, que a gente vai puxar pelo centro também. Olhem para vocês verem. Essa decoração é uma decoração legal também enquanto você está iniciando, porque caso você não saiba deixar o bolo tão lisinho, tão certinho, ele ajuda a dar uma disfarçada. Às vezes, quando você está com um chantilly um pouco mais firme também, que ficou poroso, mostrando furo, quando a gente faz isso, ele dá uma disfarçada. Agora eu vou retirar esse excesso, eu vou cortar o vídeo para não ficar longo. E agora aí, para a gente finalizar, ó, eu tô com uma colher. Essa colher a gente vem pegando e puxando. Olhem para vocês verem que prático. Qualquer colher, se você não tiver, pode fazer com uma espátula mesmo, dessas de decorar bolo. Aí você só vem e vai puxando para cima, que aí ele vai fazendo um desenho bem legal. Olhem para vocês verem que decoração legal que fica. Eu gosto bastante de fazer essa decoração quando é um bolo com frutas, algo do tipo, que aí fica um bolo diferente. A gente sai daquele padrão de fazer só um bolo espatulado, liso, normal, e aí fica um bolo diferente, ele fica com cara de gostoso. E aí o cliente sempre fica encantado, sempre gosta bastante da decoração final. Inclusive, agora eu vou aproveitar para perguntar para vocês que eu vejo que tem muita gente nova entrando. Eu sempre pergunto da cidade que vocês são, mas eu queria saber mais uma coisa. Por quanto que vocês venderiam esse bolo? Esse bolo aí, como foi para a família, eu não vendi. Mas se eu fosse fazer um bolo desse,
Pelo que eu acredito aí, ele ficaria em torno de uns R$ 240, que é um bolo bem grandão. Acabou indo as frutas, então seria um bolo um pouco mais caro. Mas comenta aí que eu quero saber. Já queria tá agradecendo se você está chegando até aqui, se está assistindo todo o vídeo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todo mundo que compartilha, que é uma forma de eu saber que vocês estão gostando do conteúdo e de eu continuar crescendo aqui, se Deus quiser, já que a gente chega aí em 50 mil inscritos. E a gente vamos que vamos. Ó, coloquei mais um pouquinho aí para terminar de preencher. E aí a gente vai fazer o puxadinho igual a gente tinha feito na lateral. Outra coisa também, eu não sei se vocês vão ter interesse, se vocês vão querer que eu grave, mas eu vou estar trabalhando nessa Páscoa também. Que além dos bolos, eu estou fazendo ovo de Páscoa. Então, caso vocês queiram que eu grave vídeo mostrando um pouco dessa parte de fazer o ovo de Páscoa e tudo mais, da rotina em si, eu gravo para vocês também sem problema nenhum. Só comentar aí, quero vídeo da Páscoa que eu trago para vocês. Aí se tiver bastante comentário, bastante like nesse vídeo, eu trago para vocês vídeo de Páscoa. E olhem para vocês verem que prática, a gente só vai puxando e ele vai completando e fica bem legal. E agora pra gente finalizar o nosso bolo, eu vou vir com acabamento de bico. Aí eu tô com um bico, se eu não me engano, esse é o 21 da Wilton. E aí a gente vai fazer aquele movimento de torcidinho. Torcidinho enquanto a gente faz uma roseta no sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário. E aí se você quiser deixar ele mais fino, você faz um espaçamento maior. E se você quiser deixar ele mais fechadinho, é só fazer mais fechadinho aí. Então olhem para vocês verem. Meu braço está tampando um pouco, mas eu acho que dá para vocês terem uma ideia quando vocês verem a decoração em si. Olhem o movimento da minha mão. Ó, ela pega, e aí eu vou no sentido horário, anti-horário. Então eu vou contornando assim, fazendo assim em volta de todo o bolo. Qualquer coisa também, dúvida que às vezes vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu vou respondendo, mandando beijo pra vocês. Muito obrigado mesmo, gente. E bora que bora aí, a gente vai fazendo nosso bolo, vai ficando bem bonito. E aí agora esse mesmo acabamento que eu fiz em cima, eu vou fazer embaixo. Esqueci de falar para vocês, mas essa bandeja que eu estou utilizando é a bandeja número 6. Ela é uma bandeja laminada. Se vocês encontrarem aquelas bandejas, às vezes a de isopor, tem umas de MDF. A de MDF é a melhor que tem, que ela é mais firminha. Depois tem as de isopor, tem aqueles cakeboard que eles são de laminado, só que é um laminado mais firme, são melhores. Essa bandeja que eu uso, ela é uma bandeja um pouco mais mole, então dá um pouco mais de trabalho para carregar. Porém, infelizmente, aqui na minha cidade, como é interior, sou de Inconfidentes, comenta aí de onde que vocês são, é, é a única bandeja que eu acabo encontrando para bolo quadrado. Então, eu acabo usando essa. E aí, gente, agora a gente vai colocando as nossas frutas. Aí eu tenho uns morangos. Escolhe aqueles morangos bem bonitos mesmo para poder fazer a parte da decoração. E os que estão mais miudinhos, normalmente a gente usa aí para o nosso recheio. E aí eu venho colocando, aplicando com vocês. Aí, gente, eu vou dar uma leve aceleradinha no vídeo para o vídeo não ficar muito longo, porque vocês sabem como é que é. Quando a gente vai fazer a aplicação de fruta, não sei vocês, mas pelo menos eu fico meio indeciso, então eu não sei onde que eu coloco. Aí eu fico pensando que jeito que fica mais bonito, que fica mais legal, e aí a gente vai completando. Mas nisso de aplicar fruta em cima do bolo, eu acabo gastando uns 10 minutos. Então a gente vai colocando aos pouquinhos e vai ficando aí bem legal. Gente, outra coisa também que eu vim falar pra vocês. Normalmente, o canal eu fazia o seguinte, tinha 2 vídeos por semana. Só que eu vi que muito dos vídeos não estava sendo entregue para vocês. Porque quanto menor o vídeo normalmente o YouTube às vezes entende que o pessoal não gosta tanto quanto você não assiste muito o vídeo. Então, por exemplo, quanto menor o tempo, a probabilidade dele entender que você não gostou tanto é maior. Então eu trazia 2 vídeos por semana, mas eram vídeos de tipo 10 minutos. Mas eu andei pensando, o que que vocês acham de vez eu fazer
2 vídeos por semana, eu trago um vídeo por semana só que eu trago um vídeo bem completinho igual o de hoje, que tem aí meia hora de vídeo. Então, um vídeo bem completo mesmo, um vídeo que dá para mim passar mais informação para vocês e querendo ou não, fica até mais útil para vocês, porque como eu faço às vezes o vídeo curto, eu sempre acabo explicando as mesmas coisas, porque é o que eu estou fazendo lá no vídeo curto. Porém, enquanto eu gravo um único vídeo, como eu sei que o vídeo vai ser maior, eu falo de mais assuntos, passo mais informação. Então, o que vocês acham? Comenta aí se vocês preferem 2 vídeos por semana mais curtinhos ou um vídeo por semana bem compridinho, igual esse que vocês estão assistindo hoje. Que aí eu pego e escolho o que eu vou fazer quando tiver mais votação entre vocês para poder fazer algo bem legal que agrade vocês. Inclusive, comenta aí que hora que vocês preferem para estar assistindo o vídeo, na parte da manhã, de tarde, umas 2 horas, meio-dia, que horário que vocês acham melhor. E aí, gente, ó, eu fiz umas rosetinhas ali em cima pra gente meio que poder encaixar o nosso morango. Infelizmente, quando eu fui comprar essas cerejas, eu não achei aquela cereja com cabinho. Eu acho a com cabinho mais bonita. Ela é um pouquinho mais cara, mas para decoração fica legal. Mas como eu não achei, minha mãe queria cereja, eu acabei colocando essa normal mesmo. Inclusive, comenta aí quanto que vocês estão pagando no quilo da cereja, porque, gente, achei um absurdo. Eu fui comprar no supermercado, eu paguei, se eu não me engano, acho que 130 era o preço do quilo. Eu peguei só 100 gramas, então ficou R$ 13. Mas mesmo assim eu achei bem caro, 130 o quilo, porque não é nem a de cabinho. A de cabinho provavelmente ia ser mais cara ainda. E normalmente eu sei que esse preço aumenta quando chega no Natal, mas chegou a aumentar no Natal, mas agora não abaixou. Então comenta aí quanto que vocês estão pagando na cereja que eu quero saber. É, aí o bolo já tá prontinho. Agora eu vou colocar um morango bem grandão pra gente colocar no centro. Então o que que eu faço? Eu corto ele como se fosse um leque, já tem vídeo mostrando pra vocês. Coloquei ele no meio, vou botar 2 cerejinhas e o bolo vai estar pronto. Então, gente, agora eu vou mostrar mais pertinho, mas o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, que ficou nesse vídeo, que foi um vídeo longo, mas eu consegui passar bastante informação para vocês, então só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Até o próximo vídeo. Fiquem com o acabamento final e tchau, tchau!